Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã também em São Paulo, nós temos às 7 da manhã. Depois evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque você será beneficiado, abençoado com isso. É um passo maravilhoso, transformador para a sua vida. Olha o que diz aqui, em 1 Pedro 5, no versículo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. É impossível um orgulhoso prevalecer. A Bíblia fala, ainda a expressão que ele usa na Almeida Corrigida é aos soberbos, aqueles que têm aquele olhar altivo, arrogantes. Tem pessoas que são soberbas, arrogantes e estão numa situação precária, como já estava o Naamã, e ainda Naamã, já falamos bastante sobre Naamã, ele estava leproso, ele era leproso, mas ainda agia como se ele tivesse razão sempre, como se as pessoas precisassem dele e não ele. Até como se Deus precisasse dele e não ele de Deus. Tem gente que vive assim, de forma arrogante, soberba, orgulhosa. Tem gente que é orgulhosa, e o orgulho está matando a pessoa. Quantas pessoas que estão secando por causa do orgulho, estão minguando por causa do orgulho. Não tem mais onde ir de tanto sofrimento, amargura, perdas, vergonha, fracasso. O fracasso está estampado. Todo mundo, a família, as pessoas, os amigos, as pessoas que estão em torno, têm visto o tamanho da derrota, do fracasso, o quanto a pessoa tem sido humilhada, mas ela está morrendo, mas ela sustenta aquele orgulho, como se fosse um troféu. Ela está morrendo, mas o orgulho é que controla, é que domina, é que move a vida dela, é que dirige a vida dela. Talvez você hoje é uma pessoa totalmente guiada, dominada, controlada pelo orgulho. Você se priva de coisas tão boas por causa do orgulho. Porque você não quer se humilhar. Então você prefere viver uma vida indigna, triste, isolada, humilhada, humilhante, do que se humilhar. Porque quem se humilha não é humilhado. Mas você prefere morrer a se humilhar.
Só que você não está entendendo que uma pessoa assim não pode, ainda que ela levante a bandeira da fé, do cristianismo. Cristianismo é amor. E uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa não ama. Amor não é sentimento, é atitude. O amor da palavra de Deus não é essa pieguice que as pessoas falam aí no mundo, não. É atitude, é decisão. É um comportamento correto, com atitudes corretas, de misericórdia, generosidade, sabe? Deus tem nos chamado, Ele espera que a gente aceite, que sejamos um manancial de compreensão e apoio. Mas talvez você tenha sempre aquele ar julgador, crítico, sempre quer botar um defeito nas coisas. Quando alguém te conta uma boa nova, alguma coisa da vida de alguém, você já quer queimar, já quer, sabe, aquela coisa de quem não está bem, de quem está tão mal consigo mesmo, que tem que revelar a sua indignação, já colocando um defeito nas coisas. Talvez você não sabe viver sem colocar defeito. Tudo tem defeito, todo mundo tem defeito. Tem uma coisa errada na vida de todo mundo. E você não está vendo que a coisa errada está aí na sua vida. Que talvez está tudo errado é na sua vida. Toda essa malícia, esse espírito malicioso tem a ver com o espírito que está em você. Como você é uma pessoa talvez capaz de fazer coisas absurdas, então você é malicioso, maliciosa, você julga. Você olha para uma pessoa, você já julga ela, sem nem saber. Entendeu? Sem nem saber. Mas você julga. E você não está nem aí, você não entende ainda. E talvez até fale de Deus. Que uma pessoa que faz isso, ela está indo totalmente contra tudo que é de Deus. Porque Deus abomina julgamentos, gente maliciosa. A Bíblia diz que para o puro tudo é puro. Mas para o impuro tudo é impuro. Quando uma pessoa tem uma mente pura, ela não vai ver impureza nas coisas. Mas quando ela é impura, tudo é sujo para ela, porque dentro dela só tem sujeira. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, tudo vai ser densas trevas. Por isso que você vê escuridão em tudo. Você vê maldade em tudo, perversidade em tudo. Você vê sujeira em tudo. Porque está dentro de você. Na verdade, você revela o que está dentro de você. Você fala das pessoas aquilo que acontece com você. Porque você julga por aquilo que você é. Você é assim. Então você julga que todo mundo é. Você é frustrado com seus resultados, frustrada. Você não aceita a sua vida. Então, a única maneira que você achou de se sentir melhor, digamos assim, é tentando denegrir quem está vencendo, quem está tendo sucesso. Só que esses sentimentos, como eu falei essa semana, eles têm apodrecido os seus ossos, porque a inveja está em Provérbios, apodrece os ossos. Os zombadores, a Bíblia diz que o Senhor zomba dos zombadores. Então, às vezes, você zomba dos outros e Deus está zombando de você. Entendeu? A Bíblia diz que o Senhor expõe ao ridículo esse tipo de gente. Então, talvez você já tentou expor pessoas, hoje Deus te expõe ao ridículo. E a sua vida está aí. Não tem nada certo, as coisas não andam, só frustrações e decepções, mas você mantém o orgulho. Você tem um altar ao Deus orgulho, você adora o Deus orgulho é que manda na sua vida. Só que olha para a sua vida como é que ela está.
certamente uma destruição. E Deus vem lutando com você. Quantas vezes Deus já falou com você? Não adianta você, ora, se fazer de humilde, isso, aquilo. Isso é hipocrisia. Tem que haver uma transformação dentro de você. Você tem que mostrar esse quebrantamento é para Deus. Você tem que convencer a Deus. Entendeu? Convencer a Deus com uma mudança. Você é uma pessoa, talvez, que tem que passar pelo que João falou, pelo batismo do arrependimento. Entendeu? Pelo batismo do arrependimento. Porque talvez você se gaba que já se batizou nas águas e talvez até que recebeu o batismo no Espírito Santo, mas não recebeu o batismo do arrependimento. Se até hoje não se arrependeu. Entendeu? Como é que o Espírito de Deus vai habitar numa pessoa que não se arrepende? Como? Como? Que tudo é pesado, pesa tudo, oprime, porque é uma pessoa oprimida. Hein? Até hoje, talvez você acha que ser cristão é fazer caras e bocas e é ter alguns usos e costumes ou sei lá o quê. Ei, Deus está falando sobre o batismo do arrependimento com você. Deus está falando de uma mudança interna. De uma mudança de caráter. Porque você não pode dizer que você anda com Deus se você mente. Se você é falso. Se você julga as pessoas. Você odeia. Você tem inveja. Você é capaz de ser malicioso. E julgar de forma perversa. Você não pode dizer que Deus está em você. Se a sua vida é falar nas costas. E falar pesado das pessoas. De forma pesada. Zombando delas. Cristianismo é amor. E amor não é sentimento. Isso significa que a prova do amor e a prova de que você é cristão é quando você é misericordioso, generoso, é puro de coração, é um pacificador. Mas se você só levanta intrigas, você só quer guerra, você não pode dizer que você anda com Deus. Que fé é essa? Que cria divisão entre irmãos? Que fé é essa? Que joga pessoas contra as outras? Que fé é essa? Que derruba pessoas através de fofocas, de mentiras, de calúnias? Que fé é essa? Que usa o altar para envenenar a cabeça das pessoas? Que fé é essa? Que evangelho é esse? Que Bíblia você usa? Qual é a Bíblia que você usa? Eu te pergunto. Para envenenar mentes, para disseminar veneno, ser um distribuidor de veneno. Que fé é essa? Que derruba vidas ao invés de levantar, que contamina ao invés de limpar. Hã? Isso não é uma fé. Isso é um orgulho, é um egoísmo, capaz de ir às últimas consequências, simplesmente para atingir um objetivo. Egoísta. Possivelmente você é uma pessoa que só pensa em você. Não importa quantas pessoas você tenha que derrubar, contaminar, perturbar, destruir, para você obter um objetivo, mas olha para a sua vida está destruída. A sua vida está destruída. Porque o orgulho está destruindo com você. Você deixou o orgulho te conduzir, te dirigir, levar, te levar. Em função desse sentimento miserável, você não mediu esforços para arruinar. Para arruinar. Só que no final, além de você ter que dar conta de almas
que você envenenou, de vidas que você derrubou, você vai ter que dar conta de você. E a sua vida está uma bagunça tão grande que você não sabe nem por onde começar. Você não sabe por onde começar para ajeitar a sua vida, para consertar. Porque muita coisa não tem nem conserto. Estragou com tudo. E Deus está falando. Deus se opõe aos orgulhosos. Por isso que nada na sua vida dá certo. Deus se opõe aos orgulhosos. Por isso que a sua vida não anda. Por isso que quando você coloca a mão vira pó. Por isso que nenhum dos seus projetos deram certo. Por isso que a ruína tem se estabelecido na sua vida. O fracasso, a humilhação, as perdas. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Enquanto você alimenta o espírito do orgulho, a sua vida não vai andar. Você pode fazer caras e bocas, usar a Bíblia e tentar parecer espiritual, ser espiritual nas redes sociais, ser espiritual para uma meia dúzia de pessoas, que ainda você consegue manipular, porque a cabeça delas ainda não... Essas mentes não foram abertas, então você consegue manipular. Mas isso é só para a sua ruína. Ainda aqui em Eclesiastes fala sobre isso, que há momentos que as pessoas têm, que os homens têm controle sobre outros para a sua própria... Há ocasiões, aqui em Eclesiastes 8, aqui 9, há ocasiões em que um homem domina sobre outros homens para a sua própria infelicidade. Para a sua própria infelicidade. Então, as pessoas que você conseguiu manipular foi para a sua própria infelicidade. Porque agora, além da sua vida, você tem mais o sangue dessas pessoas para carregar diante de Deus. Essa é a verdade. Porque quando você manipula uma pessoa para o mal, isso não termina bem. Não termina. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Você conseguiu fazer a cabeça de muitas pessoas? Você achou que você estava tendo um vantajão, né? Uau! Você estava tendo um resultado e tal. Foi para a sua própria ruína, destruição. Porque agora, além de você ter que dar conta da sua vida, da sua alma, dos seus problemas, você ainda tem o sangue de não sei quantas pessoas que você perturbou e contaminou, envenenou, desviou do caminho certo. Algumas dessas talvez nunca mais voltará para o Senhor. Talvez o dia vai tragar uma delas. Esse sangue vai voltar para você. Você vai ter que pagar ainda por isso. Que a Bíblia diz isso. Você é responsável pelo sangue de pessoas. Tem sangue nas suas mãos. Porque quando uma pessoa derruba pessoas, ela fica com as mãos cheias de sangue. Viu? Isso é bíblico. Tudo que eu falo eu posso provar, está na Bíblia. E foi o orgulho que te levou a fazer isso. E a Bíblia está dizendo aqui, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte ao tempo devido. Você tem uma saída, você pode ainda fazer um conserto em muita coisa. Você pode consertar, se humilhando, reconhecendo seus erros, admitindo os passos errados que deu. Você ainda pode resgatar algumas pessoas. Quem sabe? Só tentando, né? Se você já fez o que é errado, pode lutar para consertar fazendo o que é certo. Mas isso só você pode decidir. Só que Deus deixa bem claro, tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Tudo. Tudo. É o efeito bumerangue. Tudo volta. E quando volta, como diz a Bíblia em Marcos, volta com acréscimos. Que é o que tem acontecido na sua vida. Faça algo de bom por você. Algo. Você ainda pode fazer algo.
Há uma saída, só uma. Não tem duas para você, uma. Se humilhar. Reconhecer seus erros. Se humilhar e reconhecer os seus erros. Admitir seus erros, suas mentiras. Se humilhar. É a única saída. Daí, depois que você fizer isso, aí muita coisa pode acontecer. Mas antes disso, Deus lhe alerta, te avisa. É daí para pior. Se o diabo não tragar a sua alma. Porque é o que ele vem lutando para fazer. Se humilha. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. É impossível uma pessoa andar em vitória, dominado pelo orgulho. Se humilha. Se humilha. É a única coisa que você pode fazer de certo e que tem o poder de te aliviar e começar a dar um novo rumo na sua vida. É se humilhar. Se humilhar fazendo o que é certo agora. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida e o que mudou na sua vida a partir do momento que vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida, Sr. Arnaldo? Olha, Thaís, um dia eu era de outra religião, em uma ocasião eu estava com o controle na mão, passando de canal em canal, e de repente, quem eu vejo? Eu vejo a Bispa Cléo. E eu achei a palavra dela muito forte, sabe? Através de uma televisão, a gente poder mudar de ideia assim de uma hora para outra, né? Então eu chamei minha esposa e falei, Ivone, você já tinha visto essa bispa falando na televisão? Ela falou, já. Falei, olha, ela me atraiu muito e um dia eu vou na igreja dela. Eu pensei comigo, né? E aí, quando foi um dia, a gente, sem mais nem menos, a gente falou, vamos na igreja, e a gente veio. E graças a Deus, a partir do dia que eu vim na igreja, muitas coisas já mudaram na minha vida. E a dona Ivone falava comigo que fazia 40 anos que ela estava buscando para que o senhor pudesse ir à igreja, ouvir a palavra. E dentro desses 40 anos, ele estava irredutível. Então, eu procurava sempre as igrejas para lá e para cá e nunca também preenchia como essa, da Bispa Cléo, né? Então, eu chegava, né, fazer até jejum para mim poder, por causa dele aceitar Jesus, né? Para trazer ele para a igreja, a senhora fazia até jejum. Fazia muito jejum, tudo. Aí um dia ele chegou e falou para mim, né, vamos lá? E eu falei assim, vamos sim, eu deixo tudo, né? Tinha aqueles dias, né? Quarta-feira, justo, era o dia daqui, que era o culto. Então eu peguei e falei assim, quarta-feira é dia das ofertas, de eu procurar, porque a gente tem marmitex lá em casa, meu filho, tudo, né? Então eu falei assim, não, eu deixo tudo e vou, nós vamos sim. Aí eu peguei, vim, ele chegou cedo para tomar banho do serviço para a gente ir. Então eu falei, glória a Deus, né? Aí a bênção me arrepiava. A bênção foi tão grande que me arrepiava toda. Mas dentro de 40 anos, uma pessoa que precisava de mudanças internas, que precisava de transformações, que tinha um coração endurecido, como foi falado na palavra hoje, um coração amargo, um coração azedo, ouviu a palavra da bispa, ouviu no programa Mudança de Vida hoje, e a partir daquele momento, o senhor foi, como o senhor me dizia agora há pouco, o senhor foi preenchido por aquela palavra, ainda mais quando o senhor ficou sabendo da palavra de 2015. O senhor foi preenchido, que este era o seu ano. Foi assim, né, Thaís? A bispa fala, através da televisão, ela falava assim, esse 2015 vai ser o seu ano. Quando ela falou aquilo, parece que a coisa, sabe, mudou tudo dentro de mim. E eu falei, não, eu vou, que eu quero ver de perto, né? É o meu ano mesmo. Meu ano mesmo. E graças a Deus, Thaís, muitas coisas já mudaram e está mudando e vai mudar.
O senhor me falava das conquistas, do aumento de clientes que o senhor teve na oficina. A oficina estava fraca de serviço e graças a Deus mudou assim. Olha, eu tive aqui, se não me engano, foi numa quarta-feira, quando chegou na quinta-feira de manhã, já começou a entrar serviço de manhã na oficina. O senhor veio numa quarta noite, eu que ainda recebi vocês vieram numa quarta e depois, na quinta-feira de manhã, já estava tendo os resultados. Abençoada já a oficina, já estava sendo abençoada, entendeu? E o senhor me dizia também, para quem tinha um coração endurecido, para quem não tinha um coração amargurado, azedo, hoje está pedindo, está orando para trocar o coração de outra pessoa. Exatamente, Thaís. E graças a Deus eu estou muito feliz mesmo. Então as mudanças que vocês obtiveram aqui dentro do Ministério Mudança de Vida foram grandes. Como o senhor falou para mim, ainda tem muitos sonhos, como um carro. Vocês demoram 1 hora para chegar na igreja. Para quem não ia na igreja, demorar 1 hora para chegar já é uma grande vitória. A gente vem até com chuva, se precisar. Bênção essa também. Entendeu? Graças a Deus. Paga o preço que tiver que pagar. Pago. A chuva pode estar chuvarada, mas nós vem de quarta e domingo. Que venha para vocês ter certeza que é verdade. Eu não estou inventando, não estou falando conversa para agradar ninguém, mas que venha até a igreja para crer, para que vocês sejam abençoados por Jesus. Estão abençoados. Amém. Abençoados. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu te amo e agradeço ao Senhor por tudo. E essa palavra coloca mais temor ainda no coração da gente. Eu saio daqui com muito mais temor. Agradeço ao Senhor por ela e peço que temor atinja corações. Que o espírito de temor repouse sobre cada vida. Que essa palavra mova com vidas, mova corações, mova vidas a fazerem o que é certo. Cubra todos com teu sangue, dá vitória a todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu determino uma mudança poderosa na vida de cada um, consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço milagres na vida de cada pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito abençoadas essas pessoas. Prospera a vida delas, enriquece, coloca-las por cabeça, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Nós precisamos, o programa Mudança de Vida precisa, e se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, o Senhor vai recompensá-la, porque essa é uma boa terra, o Senhor está conosco, e as pessoas que têm estado do nosso lado têm sido muito abençoadas. Abençoarei os que te abençoarem, está escrito. E todos que têm nos ajudado têm sido honrados, têm sido abençoados, todos, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por isso, é porque nós estamos na bênção. E a bênção nos acompanha. E tem acompanhado e respingado, molhado muitas pessoas. Obrigada, Senhor. Agradeço ao Senhor por essa mensagem, porque ela nos move para um temor maior. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Conte conosco. Deus te abençoe demais. Amém.